Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Teologia Contextualizada. Eu sou Marcos Paz. Obrigado aí por estar acompanhando nossas exposições teológicas nas Escrituras Sagradas. Esse canal tem sido fonte de exposições que contemplam a teologia bíblica, histórica, sistemática e prática. A gente vem percorrendo realmente tudo aquilo que as Escrituras Sagradas expõem. Você que tem acompanhado o canal, deixo aqui a minha gratidão para você. E no vídeo anterior, a gente falou algumas questões extremamente importantes sobre os bastidores, as contribuições que houveram no Novo Testamento para o grande advento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você está lembrado, a gente falou um pouco sobre a questão da contribuição grega, a contribuição de Israel, da Septuaginta, dos 70 anciãos, na tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, e também a contribuição dos romanos. E diante disso, a gente explorou Gálatas, capítulo 4, versículo 4, como Deus enviando na plenitude dos tempos seu Filho Jesus. E no vídeo de hoje, nós vamos corroborar com uma temática bem importante. Antes, deixa seu like, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que outras possam também ter acesso ao canal, e não deixa de comentar para que eu possa aí te dar um feedback daquilo que você quer perguntar e etc. Tá certo? Sem mais delongas, nós vamos abordar sobre essa temática: o Evangelho de Jesus Cristo em meio ao Império Romano. Um tema bem legal, bem importante, e para isso eu quero desde já tratar com vocês um texto sagrado que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Esse texto diz o seguinte, acompanha comigo, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Baseado nesse texto sagrado, nós vamos dar início ao que nós vamos expor no dia de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o Evangelho. Quando Jesus, ele encarna e no seu ministério público, ele, após ser batizado por João Batista e enfrentar a tentação, você tem Jesus Cristo percorrendo o que nós chamamos de Galileia dos gentios. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, Marcos capítulo 1, 14 a 15, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 15. Você tem uma descrição nos sinóticos, que significa semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, aonde Jesus está no norte de Israel. Você está acompanhando aí na tela aí, bem claro, um mapa, né, da região aonde Jesus começa o seu ministério após sair da tentação no deserto. Lembrando que a tentação do deserto, que os sinóticos deixam bem claro nas Escrituras Sagradas, tem um paralelo com o próprio povo de Israel que saiu do Egito e caminhou no deserto. O povo de Israel fracassou no deserto, grande parte deles ficaram pelo deserto por causa de suas obstinações, perante os 40 anos que peregrinaram ali. Somente a geração
mais nova e Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas é propositalmente colocado essa narrativa em relação a Jesus na tentação, caros amigos, mostrando que ele venceu no deserto o tentador com a palavra. Após a tentação, ele vai para essas regiões que o texto sagrado fala que é uma região que jazia muito em trevas, chamada Galileia dos Gentios. E na Galileia dos Gentios, o evangelho é apresentado, encarnado, visto pelas multidões que ali viviam. Quero ler com você Mateus capítulo 4, versículo de número 12 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então, Jesus, ele sai de Nazaré, acompanha comigo aqui no mouse, e ele vai para Cafarnaum, aqui, ó, bem próximo do Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, enfim, ele tem vários nomes. Então ele sai aqui de Nazaré e vai percorrer até chegar em Cafarnaum. Aqui é uma região que você, pegando o mapa, você vai perceber, obviamente, Naftali e Zebulon, terra desses dois irmãos, filhos de Israel, de Jacó, que tem, né, na herança as suas repartições, e ambos estão ligados aqui no norte de Israel. E o texto bíblico fala: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, duas tribos de Israel, filhos de Jacó, como eu disse, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Tem uma profecia clara aí de Isaías em cima disso. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então é na Galileia dos gentios, nessa região de Zebulon e Naftali, que há uma profecia de Isaías muito clara, dizendo que nesse período específico, aonde jazia muita trevas por causa do pecado, por causa da idolatria, porque essa é uma região que também está dentro de uma tetrarquia dos Herodes. Os Herodes, eles têm conchavos políticos com os imperadores romanos, e boa parte das construções ali que havia eram consagrados aos deuses pagãos dos romanos. Tem um conchavo político em cima de tudo isso. Então o povo ali jazia em muitas trevas, ou seja, estavam vivendo em grande escuridão espiritual. E nessa região de Zebulon e Naftali, o texto bíblico fala que houve grande luz, viu grande luz. Que luz é essa? A pessoa de Cristo Jesus, aos quais viviam na região e sombra da morte. A palavra morte no grego, thanatos, que é morte espiritual. E na morte espiritual de tantas pessoas que estavam ali, resplandeceu a luz. Luz aqui é Cristo emanando vida espiritual, tirando essa morte espiritual, saindo thanatos
da vida das pessoas para entrar zoe. Zoe no grego é vida espiritual, para entrar a luz de Cristo na vida das pessoas que ali viviam de forma pecaminosa, em grandes trevas, em grandes escuridão. Isso se dá no período público do ministério de Jesus, após o batismo de João Batismo e após a tentação no deserto. E aí, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem para que as pessoas possam mudar, transformar o estilo de suas vidas a partir do seu interior profundamente. Por isso que o texto diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A palavra arrependei-vos no grego significa metanoeo. Metanoeo é mudar de ideia profundamente no interior. Mas essa mudança de estilo de vida, ela vem por meio da pregação das boas notícias, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem está acompanhada, tratando sobre a vinda do reino de Deus. Ou seja, todos os reinos da terra passarão e se instalará o reino de Deus. Para isso, nós vamos estudar mais à frente algumas questões lá do livro de Daniel, tá certo? Então, essa mensagem, ela é extremamente importante, profunda, com a exposição de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo ao público que jazia em trevas, ali na região de Naftali e Zebulon, para que se arrependessem profundamente. Então, diante desse texto extremamente importante, você tem outros desdobramentos aí em Marcos capítulo 1, 14 a 15 e Lucas capítulo 4, versículo 14 a 15. Então é nessa geografia, ali no norte de Israel, que as pessoas estão vivendo fora da vontade de Deus, em Thanatos, morte espiritual, e vem Cristo com o Evangelho, com as boas notícias, com uma palavra chamando o público presente para abandonarem seus pecados, se arrependerem profundamente das suas grandes trevas e obterem o reino de Deus e a vida espiritual. Que coisa maravilhosa. Olha como os sinóticos ensinam coisas importantes. Imagine essa região, acompanha comigo aí no mapa, essa região todinha Jesus percorreu e trouxe muita coisa boa para muitas pessoas que aqui estavam vivendo fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus, e foram alcançadas pelo poder de Deus. Avançando um pouquinho com vocês aí dentro desse estudo, Jesus ele vai percorrer toda a Galileia dos gentios, essa região aí de Zebulon e Naftali. Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 19, ele também é detalhista nesse sentido. Lucas é um camarada que ele vai trazer alguns pontos preponderantes e importantes que envolve o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17 e 19. É interessante esse texto sagrado aqui, porque ele tem referências importantes. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então você tem, dentro desse texto de Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19, uma referência a Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, Isaías
capítulo 58, versículo de número 6. Então você tem aqui Cristo cumprindo a profecia de Isaías. Para quem nunca leu o livro de Isaías, Isaías, no estudo teológico, é chamado de um livro messiânico, ou seja, na literatura do livro de Isaías, como uma literatura profética, tem muitas narrativas, muitas profecias descritas referindo-se ao Messias, ao ungido de Deus. Para alguns judeus de linha ortodoxa que não creem em Jesus Cristo como Mashiach, como o Messias, igual nós acreditamos, como o povo evangélico, protestantes, eles acreditam que o Mashiach é o próprio Israel, o ungido deles, né, que seria a nação de Israel, a etnia de Israel. Mas olhando para os textos sagrados, Isaías está falando de uma pessoa, tá certo? Nós vamos depois, em breve, estudar as profecias de Isaías e eu vou separar os textos específicos dessa literatura que abordam sobre o Messias, o ungido de Deus, o Mashiach, que é Cristo Jesus. A palavra Cristo em grego é Messias, né? Que é em hebraico, que significa tanto no grego como no hebraico, ungido de Deus. Cristo, o Messias, o ungido de Deus. A palavra Jesus significa Jeová salva. Então, o nome de Jesus já é carregado de uma identidade, de um propósito, de uma missão para o resgate do povo de Israel. Então, em Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 19, fechando aqui, após essa exposição, você tem o Espírito Santo na vida de Cristo. Então, a partir do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Jordão, por João Batista tem, né, uma revelação gloriosa. Ele vê e ouve a voz do Espírito Santo e a pomba, simbolizando ali o Espírito Santo de Deus, bem claro ali nas Escrituras Sagradas. A Trindade perante João Batista. E com a presença do Espírito Santo de Deus ali no batismo de Jesus Cristo, inaugura-se o que? Após a tentação, o ministério público de Jesus. É o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado, e a partir da tentação, o ministério público de Jesus se desenvolve no poder e na pessoa do Espírito Santo na vida de Cristo. Lucas é um livro importantíssimo porque desde o capítulo 1 até o capítulo de número 24, você tem movimentações do Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida de Jesus Cristo, na sua encarnação, como homem, tá certo? Segundo, evangelização aos pobres. Evangelion, boas notícias aos pobres. Naquele período específico, dentro de Israel, não apenas ali no norte, mas também no sul, porque é dividido as tetrarquias com os Herodes pelo governo romano, além do governador romano que se estabelece ali em Israel para controlar algumas manifestações de rebelião e foco, principalmente para atacar o Império Romano. Então, você tem uma marginalização de muitas pessoas em Israel, principalmente com pobres, viúvas, crianças, pessoas com dificuldades locomotoras, que você tem dificuldades de visão,
pessoas que estão opressa aos espíritos malignos, muita gente com muito tipo de enfermidade, enfim, muitos descasos, uma pobreza muito enorme, e vem Jesus com uma boa notícia, trazendo esperança aos pobres que eram esquecidos não apenas pela classe política que governava Israel, as tetrarquias, o próprio Império Romano, mas também todo o sistema religioso de Israel, que era dividido por partidos. Você tinha os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, que ficavam mais afastados ali, próximo dos desertos, e o partido político dos herodianos. Então você tinha um outro grupo nacionalista chamado Zelotes, que eram os rebeldes e que provocavam muita confusão. Então, diante desse contexto sociocultural, político, religioso, os pobres eram não assistidos e não tinham esperança, não tinham de fato um norte, viviam cansados, sobrecarregados. Há vários textos bíblicos que dizem, dentro dos sinóticos, Jesus percorrendo a Galileia, vendo eles como ovelhas que não têm pastor, que não tinham pessoas que pudessem encorajá-las, fortalecê-las, darem ânimo para elas caminharem num contexto de muita opressão. Sem contar que os pobres eram também taxados por meio dos publicanos, que eram judeus, que tinham trabalho juntamente com o Império Romano, e os publicanos também eram odiados pelos judeus, porque os publicanos exploravam os seus próprios conterrâneos. Então você vê um caos generalizado, e o texto sagrado de Lucas 4, do 17 a 19, diz bem claro que Jesus vem para evangelizar, trazer boas notícias de esperança, de consolo, de direção, de encorajamento para os que são marginalizados. Terceiro, proclamação e libertação aos cativos. Muita gente cativa às trevas, a escuridão dos pecados, uma série de iniquidades, transgressões, pecados estava percorrendo toda a nação de Israel. Então Jesus vem com uma mensagem de proclamação, querigma, e o querigma de Cristo era para trazer libertação desse cativeiro das trevas, do Thanatos, né, dessa morte espiritual, dessas trevas que cativavam os israelitas em seus pecados. Não é à toa que o anjo diz para José que o nascimento de Jesus, a missão de Jesus era trazer salvação ao povo de Israel. Salvação aqui é libertação dessas densas trevas, desse cativeiro demoníaco, pois Jesus trouxe de fato muitas coisas importantíssimas dentro aí da nação de Israel. Percorreu muitas cidades, vilarejos ali na Galileia dos gentios. Quarto, restauração à vista aos cegos. Muita gente com muita enfermidade sobrenatural visitando, né, a região ali de Israel. Nós temos dentro das escrituras sagradas, para você que não conhece, alguns pontos preponderantes e importantes de movimentações sobrenaturais. Você tem com Moisés, você tem com Elias, e você tem com o próprio Jesus Cristo. Elias e Eliseu fazem coisas sobrenaturais importantes, mas esses movimentos sobrenaturais ocorrem para que o povo possa crer e ser abençoado por Deus. E
o Senhor abençoa e restaura a vista de muitos ali que viviam em grandes enfermidades, em cegueira, cegueira física, mas também cegueira espiritual. Então ele vem restaurar o povo de Israel. Quinto, libertar os oprimidos. Muitas pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, viúvas, várias pessoas oprimidas pelo sistema social daquela época. Então, imagine um fardo pesado também que a religiosidade, que tinha uma pujança, uma grande expressividade, escribas, fariseus, saduceus, oprimiam eles mesmos, diz o capítulo de Mateus, capítulo 23, que eles mesmos não viviam aquilo que eles ensinavam. Colocavam fardos pesadíssimos sobre o povo de Israel. Não é à toa que você pode ler depois Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 29 e 30, Jesus dizendo: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto, ele se passa dentro de um contexto de muita opressão. Vou até ler ele inteiro para vocês, que é importante a gente falar sobre esse texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, a opressão dentro do contexto sociopolítico, religioso, ali de Israel, era muito. É um caldeirão mesmo de muita opressão. Imagine, muitos viviam da agricultura, tinham outras profissões, outros meios de vida, mas era muito difícil por causa da opressão. Opressão também do próprio Império Romano, com seus impostos, através desse sistema, os anos publicanos, para oprimir economicamente o próprio povo de Israel ali, sem contar os religiosos que não olhavam com desprezo. Não é à toa que você tem uma fala de Jesus censurando os escribas, os fariseus, em relação ao preconceito que eles tinham com publicanos, com prostitutas, com gente marginalizada naquele período. O próprio Jesus fala: misericórdia quero e não holocausto. Jesus queria misericórdia da parte dos religiosos para com a própria nação de Israel, que estava vivendo fora do padrão de Deus. Então, dentro dessa opressão, dentro desse caldeirão, Jesus vem trazer libertação aos oprimidos, sendo Jesus o que alivia, o que tem um jugo suave, o que ensina tranquilamente, porque é manso e suave. Você tem lá Isaías capítulo 42, que é importante a gente fazer menção disso. Isaías 42, versículo de número 2 e 3. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ou seja, você tem um povo vivendo debaixo de cativeiro espiritual maligno, tantos pecados correndo solto, cegueira espiritual para tudo que era lado, mais opressão. Jesus então não ia esmagar a cana quebrada, ou seja, as pessoas que já estavam extremamente fragmentadas e vulneráveis a todo um sistema, e também não apagaria a torcida que fumega, ou seja, aquele pavio que só está fumegando, só está saindo um pouquinho de fumaça, tá próximo para acabar tudo. Não, Jesus vem trazer libertação. A gente vai falar um pouco mais ao decorrer do Evangelho sobre esse assunto específico. Pregação do ano aceitável do
Senhor. Aqui é importante porque no ano aceitável do Senhor, conforme o versículo fala, no versículo 19, apregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus está fazendo referência à era da salvação, ou seja, trazendo libertação para o povo de Israel. O povo vai viver agora em novidade de vida. Por isso que é um novo tempo. O Antigo Testamento, ele tem a sua importância, tem seus princípios, tem seus valores, mas na plenitude do tempo há uma virada muito brusca, transformadora. Vem um novo tempo, não apenas para Israel, mas para todos os povos da terra. E esse tempo novo é o Evangelho. Então Jesus ele percorreu toda a Galileia, diante do seu contexto político, social, religioso, econômico e crises estabelecidas, e o Espírito Santo de Deus estava na vida dele, agindo de forma poderosa, evangelizando os pobres, proclamando libertação aos cativos, restaurando a vista aos cegos, seja fisicamente com curas, com muito sobrenatural, mas também restaurando espiritualmente, trazendo libertação das opressões, libertando de fato mesmo, né, das amarras das opressões, trazendo aí esperança e pregando salvação, o ano aceitável do Senhor. Tudo isso acontece geograficamente ali na Galileia, e também vai percorrer outras localidades. Avançando um pouco com vocês, o ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo, ali em Israel, dentro das diversas tetrarquias, seja por Herodes Filipe, Herodes Antipas, pelo próprio governador, né, Pilatos ou Lissânias, enfim, você tem um ministério público de Jesus diante da máquina política controladora do Império Romano. Jesus, no meio do Império Romano, Jesus ele rompe, porque o Império Romano não tem mais poder do que o poder do reino de Deus, o poder do próprio Deus, o poder daquilo que Jesus proclamava, né, às pessoas que estavam ali naquela época. O Império Romano, ele trouxe muitas dificuldades, muitas barreiras, era um barril de pólvora socialmente ali e politicamente. Mas quando Jesus ele está no ministério público dele, e você percebe isso fazendo as leituras de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí eu amplio também para João, saindo dos sinóticos, você tem pregações, que é sermões de Cristo. Então Jesus, ele dá muitos sermões para um povo que está vivendo fora da vontade de Deus Pai, trazendo a realidade ao povo daquela época para se arrependerem dos seus maus caminhos e retornarem a Deus, para serem reconciliadas com Deus, serem justificadas por Deus, serem abençoadas claramente e terem uma vida espiritual, uma vida decente, uma vida centrada na verdade de Deus. Então, as pregações, os sermões de Cristo são variados. Então, você tem nas narrativas dos evangelhos várias formas textuais em que ele está pregando e chamando o povo para uma tomada de ação. Isso é importante que você tenha ciência. Isso é de fato numa leitura calma, plena, atenta, com muita observação, você vai ver que essas pregações, elas confrontam a alma humana, elas trazem à alma humana a realidade da vontade de Deus e exige dos ouvintes uma ação, uma resposta positiva para a mudança de vidas. E muitas dessas
pessoas que ouviram esses sermões de Cristo, retratado nos evangelhos, muitas delas não creram, muitas delas, ao contrário, viraram as costas para as pregações e tiveram problemas. Enfim, você tem dentro do ministério público vários ensinamentos de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo basicamente se deu a pregação, a proclamação da palavra, que não volta vazia. O próprio texto dos evangelhos vai dizer isso, Jesus ensinando a palavra de Deus a um povo que estava sem ensino e por isso de tantas trevas, de tantos pecados, iniquidades, de tantas coisas erradas na vida social e espiritual da vida deles. E boa parte do ministério público de Jesus foi ensinando. Jesus deu muita prioridade para o ensino da palavra de Deus. Certo momento, Jesus ele foi indagado pelos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, diferente dos fariseus que acreditavam, assim como os escribas, e ele é indagado, e aí Jesus, dentro de uma pergunta que os saduceus fazem em relação à mulher que teve vários maridos por causa de viuvez ou do levirato da lei de Israel, se na eternidade aquela mulher ela ia ficar com quem? Aí Jesus fala bem claro: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então você tem Jesus gastando muito tempo ensinando o povo de Israel, porque eles estavam vivendo fora da palavra divina e por isso tantas coisas confusas, erradas. Não é diferente. É quando alguém não tem o conhecimento da palavra pela ação do Espírito Santo que vem com sabedoria para aplicar dentro do contexto. E Jesus vem ensiná-los para que eles possam viver de forma agradável perante o Senhor. Você tem curas, muitas enfermidades, você percebe dentro das ações sobrenaturais em que Cristo realiza no ministério público dele, uma série de pessoas trazem até Cristo muitos indivíduos que estão com enfermidades gravíssimas. E Jesus, que demonstra bondade, amor, compaixão, misericórdia, tantos atributos que se revelam do seu caráter, Jesus as cura. E essas pessoas são extremamente abençoadas por Cristo. Você tem dentro dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo um inúmero relato de curas que Jesus realiza. É diferente dos teólogos liberais que não acreditam no sobrenatural que as narrativas elas contam. Aí vai ficar para um outro vídeo, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí dos liberais. Mas Jesus, de fato, faz coisas importantíssimas que há muitos anos ou séculos não acontecia em Israel. Ele não é só apenas o Messias, mas um profeta e ao mesmo tempo alguém que se revela cheio de graça, de amor, preocupação. Você tem também libertação de espíritos malignos. Muita gente possessa de perturbação, de possessão maligna. E Jesus, dentro do seu ministério público, ele liberta muita gente oprimida de demônios que aprisionavam pessoas e de muita gente influenciada também por demônios. Então, o ministério público de Jesus Cristo em Israel tem essas 4 vertentes: pregação, ensino,
cura de enfermidades e libertação de espíritos malignos. Cada característica do ministério público de Jesus, pregação, ensino, cura e libertação, você vê a glorificação do nome de Deus por meio de todos aqueles que vieram a experimentar, vivenciar o poder de Deus, o evangelho de Deus. Por isso que você tem o evangelho vencendo as adversidades que o contexto imediato do povo de Israel apresentava. O evangelho, ele tem poder e não há nenhuma situação que possa vencer o evangelho, porque nós estamos falando da fé. Quando você está lendo cuidadosamente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma palavra-chave, que é a fé. Você vê isso Jesus falando toda hora para as pessoas que estão indo a ele com diversos problemas, adversidades, dificuldades. A tua fé te salvou. Você tem palavras específicas imediatamente. Fulano ou ciclano foi curado ou libertado. Isso tem a ver com a fé. Tem uma passagem bíblica muito, extremamente importante, que é, depois do Sermão da Montanha, a cura de um centurião. Centurião aqui é romano. Olha só, para vocês terem ideia. Até os soldados romanos vieram a crer em Jesus Cristo. Tamanha foi, meus irmãos, a ministração, o ministério público dele diante dos homens naquela época. E olha que os romanos, eles tinham suas leis próprias e também seus próprios credos. E esse centurião se curva diante do poder de Deus, da pessoa de Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, fala assim, ó, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha só, um judeu vai entrar na casa de um gentil. Isso dentro da cultura de Israel era inadmissível. Então você vê Jesus aqui exercendo o quê? Amor, misericórdia, graça, bondade, justiça e tantas outras coisas específicas. Jesus dizendo, não, eu vou lá. Mas o centurião disse para ele, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. O cara reconhece que ele está diante daquele que é o Rei dos Reis. Ele está diante daquele em que toda a língua confessará e que todo joelho se dobrará. Ele reconhece a autoridade na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso é fé. Percebe? Ele reconhece a autoridade de Cristo, ele reconhece a pessoa de Cristo e ele tem fé. E o texto diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Percebe o reconhecimento? Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, a inaltação dentro do ministério público de Jesus, em minhas pregações, ensinos, curas e libertações, tem essa palavra-chave, que é a fé. Na teologia, a palavra fé, ela é muito importante e significativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser galardoado. Amigos, olha a importância da gente ler com cuidado os evangelhos. Nós estamos aqui gastando um tempo
Eu acho que essa aula, essa videoaula, ela vai ser um pouco estendida, mas tenha paciência, porque é importante que você tenha essa noção. Olha o valor dessa palavra, fé. O texto continua, aí ele fala: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ele está falando de gente que não é israelita, que é gentil, que é de outras nações. Ao passo que aos filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ou seja, muito dos israelitas não creem, não reconhece a autoridade do Senhor, não tem fé. É isso que ele quer trabalhar nesse texto. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, existem muitas temáticas teológicas que nós podemos extrair de Mateus, Marcos, Lucas e João dentro do ministério público de Jesus, mediante essas características do ministério dele: pregação, ensino, cura e libertações, aonde a gente vai trabalhar. Avançando um pouco mais com vocês, e aí entrando um pouco dentro do cenário global dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai entrar em uma seara nas quais mais para frente a gente vai explorar mais, com mais profundidade, porque nós estamos falando de coisas agora mais profundas. Então, você tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus capítulo 21 a 25, Marcos 11 a 13, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28 ao capítulo 21, versículo 38, e João capítulo 12, do versículo 12 a 50. Você tem todas essas movimentações específicas em meio a Jerusalém, onde nós temos palavras de louvor a Cristo, o que nós na teologia chamamos de doxologia, doxa, glória, logia, palavra. Então, palavra de glorificação. Você tem pessoas glorificando a Cristo. E isso para os judeus ali, naquele período específico, isso era a morte. Ali estão os fariseus, os escribas, os saduceus, eles estão vendo tudo isso. E Jesus está sendo louvado. Você tem a purificação do templo dos cambistas. O templo do Senhor estava sendo aviltado por ladrões, por homens extremamente avarentos, que amavam dinheiro e exploravam o povo de Israel, com uma série de coisas específicas que em breve nós vamos falar. Eu vou descer o rei em cima disso, tá? A figueira sem fruto, simbolizando o próprio Israel que estava sem fruto digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a censura aos religiosos por parte de Jesus, e aí o bicho pega, as questões são confrontadoras. Tem períodos do ministério de Cristo que é mais brando, mas tem um outro período que é mais confrontador, porque Jesus já está próximo à sua crucificação. Então, nesse momento, Jesus tem vários embates com os religiosos. Você tem o sermão profético, entre outros ensinos, esses sermões proféticos que Jesus profere, que aparece lá em Mateus, Marcos, Lucas, principalmente nos sinóticos. O sermão profético, ele é específico e que a gente precisa levar em consideração. Há uma série de temas diante dessas porções de texto dentro da entrada triunfal de Jerusalém que nós não podemos ignorar. Tem muitas temáticas específicas que vai trazer libertação, sustentação para as nossas vidas. Muitas pessoas, por ignorar os evangelhos, por ignorar realmente aquilo que está escrito, acaba vivendo uma vida pífia. E quem sabe, pessoas podem não estar glorificando a Cristo,
já cauterizadas em suas crises, em seus devaneios. Talvez muita gente é avarento, fazendo da fé comércio, sem fruto, vivendo no mesmo estilo dos religiosos e não se dando conta do sermão e de outros ensinos específicos de Jesus. Nós vamos estudar sobre esse assunto. Você tem a ceia do Senhor, que é importante, que está registrada em Mateus capítulo 26, do versículo 1 a 35, Marcos capítulo 14, do 1 ao 31, Lucas do 22, do 1 ao 38, João capítulo 13 a 17. É importante a gente fazer menção disso, porque em meio a Jerusalém, os últimos momentos de Cristo, antes da crucificação, se dá com a preparação e a ceia com Cristo, e é nessa transição da ceia do Senhor que nós temos a nova aliança. E essa palavra nova aliança, olha que interessante, eu vou ler esse texto porque você tem também com o povo de Israel, nas profecias ali do Antigo Testamento, algumas coisas importantíssimas que a gente deve levar em consideração. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados, ou seja, para perdão de pecados. Aqui é uma palavra, meus irmãos, importante em Jeremias 31, 31. Você tem, dentro da profecia de Jeremias, algo importante. O texto bíblico que eu vou ler para vocês, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Berit Hadashah, que é nova aliança no hebraico, Berit Hadashah. Jesus, através do seu corpo e do seu sangue, é o Berit Hadashah de Deus, dito a Jeremias para profetizar ao povo de Israel, e isso ia acontecer lá na frente, com a encarnação de Cristo. E Mateus capítulo 26, que nós acabamos de ler, versículo 28, é a nova aliança. Isso é muito importante, ou seja, há um novo tempo. Então a ceia do Senhor não é uma coisa qualquer, não é uma hóstia, não é um pãozinho, não é um cálice qualquer, não é o que a maioria pensa. Tudo isso acontece por falta de entendimento da palavra de Deus. Então esse texto sagrado, ele tem uma importância. A gente vai, de fato, aí aprofundar mais para frente, como eu disse. Então você tem na composição desses textos sagrados a preparação e a ceia com Cristo, Satanás enchendo o coração de Judas para atrair o Messias, Cristo. Cristo, ele vai lavar os pés dos discípulos, tem um significado muito importante, o lavar pés. Pedro é avisado que negará a Cristo e os demais se espalham. Tem coisas específicas teologicamente nesse texto. Jesus os consola, fala sobre o Consolador, a videira verdadeira, né, que é ele, e a oração sacerdotal. Nesse contexto que envolve a ceia do Senhor, existem muitas coisas importantes, teológicas, bíblicas, que também têm passado batido e que a gente quer resgatar. Você tem aí também o momento da traição. Mateus capítulo 26, versículo 1 a 56, Marcos capítulo 14, 32 a 50, Lucas capítulo 22, 39 a 53, depois 63 a 65, e João capítulo 18, versículo 1 ao 11. Você tem uma porção ali no Getsêmani, onde Jesus é traído. Você tem uma série de pontos bíblicos e teológicos que também nós não podemos ignorar. Com um beijo no rosto, Jesus foi traído. Tem pontos significativos teológicos com isso. Uma multidão com um pedaço de
pau para pegar Jesus. Jesus sempre esteve no meio do povo, e aí você tem uma multidão que se revolta contra Jesus Cristo do nada, com pedaço de pau para esfolar Jesus, para matar Jesus. Olha que doideira. E Jesus sempre com compaixão, com amor, com bondade, alimentando as multidões ali, né, nas multiplicações dos pães. Tanta coisa boa que ele fez, e o povo se voltando contra. Tem também ensinamentos teológicos profundos nessas porções. Muita zombaria, então a gente precisa entender quais são as conexões dessas zombarias e tirar lições específicas. E os discípulos vão se espalhar nesse momento da traição. Pedro nega Cristo, confirmando a palavra que Cristo deu, sua palavra não cai por terra, e Judas se suicidando, né? Se suicida. Então você tem aí uma porção de textos significativos teologicamente que a gente não pode ignorar e que tem muito aprendizado aí para nós. Você tem Jesus sendo levado para o Sinédrio. Sinédrio é um lugar onde, né, os principais de israelitas, que seriam, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes, né, alguns das classes religiosas, que seriam os escribas, saduceus e fariseus, que compõem, né, o Sinédrio. E o Sinédrio, ele julgava as causas de Israel, como se fosse, de fato, um tribunal de justiça. Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 68, Marcos, capítulo 14, 53 a 65, Lucas, capítulo 22, do 66 a 71, João, capítulo 18, versículo 12 a 14 e versículo 19 a 24. Você tem porções importantes que também nós não podemos desprezar, porque no meio desses anciãos, sacerdotes e religiosos que compunham o Sinédrio, Jesus foi ultrajado, esbofeteado, injuriado e caluniado. A gente precisa entender, de fato, a intencionalidade e a forma com que os principais de Israel trataram o Messias, o Cristo. Há uma negligência muito profunda por parte dos principais líderes de Israel com o Messias, com o Cristo. Não é apenas a incredulidade, mas eles têm uma ação ruptiva com a própria lei de Israel, ou seja, com a Torá, porque eles desejavam matar a Jesus. Eles vão, de fato, romper com a lei que foi dada a Moisés. E é muito significativo essa porção de texto que tem muitos ensinos e pontos teológicos preponderantes para a gente poder entender, compreender e até mesmo poder passar para as pessoas dentro da sociedade dos dias de hoje. Jesus foi, de fato, pisado pelos principais líderes religiosos de Israel. Isso tem importância quando há muita negligência com a palavra de Deus. Então a gente vai estudar isso com mais profundidade. Você tem os momentos da crucificação, Mateus capítulo 27, do versículo 1 a 56, Marcos capítulo 15, do 1 ao 41, Lucas capítulo 23, do 1 ao 49, João capítulo 18, versículo 33 ao capítulo 19, versículo 37, você tem uma porção de textos sagrados aonde Jesus está nas mãos dos romanos e do tetrarca da Galiléia e Pérea. Quem que é o romano? Pôncio Pilatos. Quem é o tetrarca? Herodes Antipas. Então você tem, no momento da crucificação, Jesus nas mãos de gentios e de israelitas. E diante desse contexto, nesses momentos da crucificação, você tem alguns desdobramentos que nós vamos fazer apontamentos teológicos seríssimos, envolvendo não apenas as principais lideranças de Israel, mas também o próprio
povo de Israel. Você já ouviu e já leu nas Escrituras, já ouviu mensagens sobre Barrabás. Então você tem um homem justo e você tem um pecador. E você tem nas mãos da nata religiosa e política daquela época, amigos, uma inserção de injustiças terríveis. Eles condenam o justo e eles absolvem um ladrão. É óbvio que Deus está no controle de todas essas ações e manifestações, mas teologicamente o que a gente percebe é a intenção dos corações, que muitas vezes a gente passa desapercebido nesse momento da crucificação. Por isso que não dá para ler os evangelhos de qualquer jeito. A gente tem que ler com a lente correta, olhando, né, esses aspectos, porque isso acontece também nos dias de hoje. Pessoas condenando pessoas justas e absolvendo pessoas extremamente complicadas em pecados, em delitos gravíssimos. Então, a natureza do coração humano é corrompida. Tem gente dizendo que o ser humano não é corrompido, não é depravado. Eu vou provar para vocês claramente, a gente fazendo esses estudos mais profundos do Evangelho, que você tem coisas extremamente complicadas na natureza caída do homem. A partir de Gênesis capítulo 3, o homem se perdeu, se distanciou de Deus, perdeu a coisa mais vital e preciosa que o homem tinha, que era a glória de Deus, a presença de Deus. Isso só é restaurado à medida que a pessoa entrega a sua vida a Cristo Jesus. Então, nesse composto de textos, você tem essas ações e desdobramentos acontecendo, que nós vamos fazer exposições teológicas de temas que estão aí dentro e que passa batido, e não vai passar batido. Você tem o momento do sepulcro de Jesus Cristo sendo sepultado. Depois que ele morre, ele é tirado da cruz, né? E aí as pessoas vão preparar o corpo, porque o sabá, né, o sábado, está para acontecer, e diante da lei de Moisés eles não fazem nada no sábado. Então, Mateus capítulo 27, versículo 57 a 66, Marcos capítulo 15, do versículo 42 a 47, Lucas capítulo 23, do 50 a 56, e João capítulo 19, do 32 a 42. Esses versículos, essa porção de textos, você tem um momento mais difícil que os discípulos passaram, pois ainda eles não tinham entendido a dimensão do acontecimento e também do que estava por vir. Então Jesus é tirado da cruz, ele é sepultado pelos discípulos presentes e ele é guardado pelos soldados romanos, porque você tem a nata religiosa que tem entendimento que Jesus disse que ia ressuscitar, e eles vão até Pilatos e fazem, né, um requerimento para Pilatos enviar soldados romanos para guardar o sepulcro, para dizer o quê? Que os discípulos vão mover a pedra, roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Enfim, você tem todo um complô aí. Mesmo no momento do sepulcro de Jesus Cristo, você tem os discípulos não entendendo muito bem o que está acontecendo, não tem essa dimensão, não também estão desapercebidos do que está para acontecer, que é o evento da ressurreição. E diante de tudo isso, dentro desses textos preciosos, você tem muitos pontos preponderantes teológicos, bíblicos, que nós precisamos extrair e não ignorar. Muitas lições específicas e importantes que vai fazer com que a nossa fé fique solidificada em tempos difíceis, ou até mesmo quando nós não entendemos dimensões espirituais ou o que está acontecendo, tá certo?
esse texto também, essas porções são importantes. Você tem a ressurreição de Cristo Jesus, o ápice, né, da ressurreição. A morte foi vencida. Mateus capítulo 28, versículo 1 a 17, Marcos capítulo 16, do versículo 1 a 13, Lucas capítulo 24, do versículo 1 a 49 e João capítulo 20 ao capítulo 21. Essa porção desses textos, a pedra é removida, é o domingo de aleluias mesmo, ele ressuscitou, e nessa porção de textos você tem ele saindo do sepulcro, a morte foi tragada pela ressurreição de Cristo, foi vencida. Ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece para aos discípulos. Você tem, dentro dessas narrativas, uma série de pontos bíblicos e teológicos importantes que não podem ser também ignorados. Hoje nós temos uma inserção de pessoas dizendo que Jesus não ressuscitou, a gente tem uma série de pessoas caindo nessa falácia. O próprio apóstolo Paulo diz, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, enfim. Então, você tem, dentro das narrativas específicas, principalmente esses textos, esse mover. A gente vai trabalhar esse assunto, vamos gastar tempo com esse assunto, tem muitas palavras específicas dentro desse contexto, dentro desse texto importante que mexe com sentimentos dos discípulos, com sentimentos, né, das pessoas que estão envolvidas ali nas narrativas. Isso é muito importante, isso vai te trazer muita sustentação e fé, ainda mais num tempo em que nós estamos vivendo de muito descrédito, onde as pessoas estão deixando de acreditar nas promessas de Cristo Jesus. Avançando mais um pouco com você, nós temos a ascensão de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 19 a 20, Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53, e o livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Esses textos especificamente, eles vão trabalhar a ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é ressurreto, corpo glorificado. Após a ressurreição, Jesus passa um tempo com eles, traz também mais instruções aos discípulos, e aí ele vai ascender aos céus, os discípulos vão receber o Espírito de Deus, eles vão dar continuidade à obra de expansão do Evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, antes do Espírito Santo vir, Jesus tem que ascender aos céus. Quando ele é recebido nos céus, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste, aquela festa em que os israelitas faziam diante do Senhor pela colheita, né, do trigo, pela colheita agrícola. Agora vai ser uma colheita de almas, com a presença do Espírito Santo de Deus, a expansão do Evangelho e muita gente tendo a vida transformada. E aí eles vão dar continuidade à obra de Jesus Cristo até a sua parousia. Parousia é uma palavra grega para a volta de Cristo. Esses textos específicos também têm elementos teológicos importantíssimos que nós vamos explorar biblicamente para que você tenha uma noção muito clara. O Evangelho de Jesus Cristo em meio ao Império Romano. A gente fez aqui uma exposição do Evangelho a partir da encarnação de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero dizer para vocês claramente que o Império Romano não venceu o Evangelho, que a morte não venceu o Evangelho, que as trevas não venceu o Evangelho, que a carne, o mundo, o pecado, as iniquidades, as transgressões, os espíritos malignos não venceram o Evangelho. Mesmo num período extremamente complicado, com a vinda de Cristo,
o evangelho foi implantado. O reino de Deus está sendo anunciado. A palavra de Deus está sendo proclamada. E muitas pessoas estão entrando no reino de Deus. Portanto, nós vamos passar uma longa jornada estudando os evangelhos como ele é. Nessa exposição, nós gastamos um tempo considerável. Nessa exposição, eu quero tratar de todos esses assuntos, terminologias teológicas, vamos aprofundar um pouco no grego, vamos entender a perícope, o contexto, o texto realmente, tirar as lições apropriadas, passando essa jornada aí para edificar nossa fé. Você que ficou até o final, quero te agradecer mais uma vez, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. E eu quero terminar mais uma vez citando com vocês o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós precisamos muito aprender os evangelhos. Nós precisamos muito interiorizar o evangelho. Nós precisamos muito viver o evangelho, porque ele diz que o evangelho é o poder de Deus. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus não se envergonham das boas notícias que são o poder de Deus. Há muita gente descrença, mas nós não podemos nos envergonhar daquele que trouxe boas notícias libertadoras, porque só o poder de Deus para libertar muita gente de tantas circunstâncias que estão vivendo. O texto fala para a salvação. A salvação é aquilo que nós precisamos priorizar. A salvação é importante porque nós precisamos estar reconciliados com o nosso Deus. Aleluia! E por fim, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus é o justificador e o que justifica o homem do pecado, da transgressão, da iniquidade. Ele fez justiça através de Cristo Jesus. As boas notícias de fé em fé, como está escrito. O justo, ele vive não por aquilo que ele vê, não por aquilo que as pessoas estão comentando diante da sociedade, não pelas opressões, não pelas violências, não pelas celeumas criadas ou polêmicas, políticas, sociais, econômicas e religiosas, mas o justo vive pelo Evangelho, pela palavra, pela revelação de Deus. Um grande abraço a vocês. Permitindo Deus, nós estaremos colocando exposições bíblicas, teológicas, que vão trazer muito desenvolvimento e reflexão e aplicação para as nossas vidas. Um grande abraço!